Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da nossa aula de hoje é puberdade e adolescência. Vocês devem estar numa faixa etária entre 11 e 13 anos e vocês já devem ter percebido quantas mudanças têm acontecido no corpo de vocês. Tanto no corpo como vocês devem ter percebido mudanças de comportamento, de sentimentos. Então essa fase que vocês estão passando é o que nós conhecemos como adolescência. Na aula de hoje, nós vamos diferenciar o que é adolescência e o que é puberdade, dando um foco maior para a puberdade, que é a fase biológica de interesse para a gente, e a gente vai entender quais são as principais mudanças que ocorrem na puberdade, tanto na menina quanto no menino. Começando pela adolescência. O termo adolescência, ele vem do verbo em latim adolescere, que significa crescer. Então, antigamente, nós só tínhamos duas fases de desenvolvimento, a infância e a fase adulta. Esse termo adolescência é um termo recente. Ele é um momento, uma fase de transição entre a infância e a fase adulta. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 8.069 de 1990, é considerado adolescência a faixa etária de 12 a 18 anos, podendo chegar até 21 anos em casos excepcionais. Então, hoje nós sabemos que existe esse momento de transição, onde o indivíduo, ele nem é criança e ele nem é adulto. Ele é muito novo para ser adulto e muito velho para ser criança. E é esse momento que nós delimitamos como adolescência. O conceito histórico de adolescência, ele é um conceito recente. Então, como eu falei para vocês, antigamente não se entendia que existia esse momento de transição. Tanto que é comum a gente observar nossos avós, bisavós, a maioria casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo, e a gente observava que acabava pulando a fase infantil, a fase de criança, para a fase adulta. Então, as crianças, quando chegavam 11, 12 anos, elas já passavam a se comportar como adultas, a se vestir como adultas, porque não era considerada essa fase de transição. Hoje, nós reconhecemos que existe a adolescência. Esse conceito de adolescência, ele pode variar de cultura para cultura. Tem algumas culturas, por exemplo, que esse período de adolescência ele é maior, enquanto outras esse período ele é menor. E nós também podemos observar em algumas culturas, por exemplo, que chega numa determinada idade, o menino ou a menina, ele passa por algum ritual que vai elevar ele para a idade adulta. Então, isso vai variar de cultura, vai variar dependendo da cultura, vai variar dependendo do contexto sociocultural histórico. Somente nos séculos 19 e 20, acontecimentos sociais, demográficos e culturais parecem ter propiciado que houvesse um estabelecimento da adolescência como um período distinto do desenvolvimento humano. Então, esse período de transição. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós compreendemos bem essa fase de transição. É um momento em que muda o comportamento, a gente passa a ter menos dependência dos pais, começa a haver uma preocupação para futuramente ingressar no mercado de trabalho. Então, acaba sendo um momento confuso, em que o indivíduo ele não entende, ele percebe que tem coisas que ele não pode fazer porque ele não é mais criança, e tem coisas que ele não pode fazer porque ele ainda não é adulto. Então, é normal isso gerar várias dúvidas, não se sentir seguro, porque está relacionado a todo esse conceito psicossocial. Com relação à puberdade, então aqui a gente vai fazer uma diferenciação entre a adolescência e a puberdade, porque é comum a gente às vezes utilizar esses dois termos como sinônimos, mas na verdade não são. Quando a gente fala de puberdade, a gente está se referindo a todos os fenômenos fisiológicos que vão compreender as mudanças corporais e as mudanças hormonais no corpo daquela criança. Quando a gente fala de adolescência, a gente
está se relacionando aos componentes psicossociais, a todo o comportamento, a tudo aquilo que está envolvido nesse processo. Então, acontece que a puberdade, ela se inicia coincidindo com a adolescência, e isso faz com que a gente acabe confundindo. Mas a adolescência, ela é um período mais longo, enquanto a puberdade, ela leva em consideração características, mudanças biológicas, fatores biológicos que vão fazer com que aquele indivíduo comece a ter um amadurecimento, por exemplo, dos órgãos sexuais. E então essa é a principal diferença entre a puberdade e a adolescência. A puberdade é uma questão biológica, está relacionado com mudanças fisiológicas e mudanças hormonais. Na puberdade, a gente consegue observar de uma forma mais acentuada a maturação física e, como eu falei para vocês, isso acaba coincidindo com a adolescência, o que faz com que a gente acabe confundindo. E tem uma diferença com relação à velocidade com que ocorre as mudanças da puberdade. Essa velocidade, ela é influenciada por vários fatores. Podem ser fatores genéticos, grupos étnicos, nutrição, saúde. Então, a gente pode observar, por exemplo, que latinos, eles têm uma tendência a ter uma puberdade precoce, a essas alterações, elas começarem antes comparados a outros grupos. Dependendo de como é a alimentação, dependendo de como é a saúde de cada indivíduo, a gente pode observar variações nesse início da puberdade. Agora eu vou mostrar para vocês os principais pontos relacionados à puberdade no corpo feminino. Então, quais são as principais mudanças que a gente começa a observar quando inicia a puberdade, e depois eu vou apresentar as principais mudanças no corpo masculino. Então, no feminino, a gente observa que entre 8 a 10 anos, o estrogênio, que é um hormônio produzido pelos ovários, ele vai determinar o surgimento do broto mamário. Então, as meninas, elas começam a surgir nas meninas os seios. Então, as mamas, elas começam a surgir. Segundo ponto, a testosterona, ela passa a ser produzida em uma pequena quantidade pelos ovários. E isso vai fazer com que a menina, ela tenha a voz menos aguda. Então, se ela não tivesse a produção de testosterona, a voz dela seria mais aguda ainda. Então, ela tem uma baixa produção de testosterona, que faz com que a sua voz ela fique um pouco mais grave. E, além disso, vai estar relacionado com o surgimento da acne. A testosterona também vai influenciar os pelos. Eles vão começar a crescer nas axilas, nas pernas e na região pubiana. Também com relação ao estrógeno, a gente vai observar um acúmulo de tecido adiposo nas coxas, nas nádegas e na barriga. Isso vai fazer com que a menina ela passe a ganhar contornos de mulher. O corpo dela começa a se tornar um corpo mais de mulher. Também é um marco da puberdade a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca. E a gente observa também que esses fluxos, os fluxos menstruais, eles não são regulares. Como ainda está tendo a regularização dos hormônios, é tudo muito novo no corpo da menina, ainda leva um tempo para que esse fluxo ele se torne um fluxo regular. E por último, o estirão. Os hormônios sexuais e o hormônio do crescimento vão fazer com que a menina passe por aquele momento em que ela vai crescer, que a gente chama de estirão, que a gente observa nos meninos também. Agora, com relação à puberdade no corpo masculino, a gente vai observar uma aceleração da velocidade do crescimento, então ele vai começar a crescer muito rápido. A gente também observa a secreção de testosterona, que vai tanto influenciar para que os espermatozoides eles comecem a ser produzidos, como também vai fazer com que a voz do homem se torne mais grave. Por isso que a voz dele é mais grave do que da mulher. A mulher tem uma pequena produção de testosterona, por isso a voz é um pouco mais aguda quando comparado do homem, que tem maior produção de testosterona. Também tem um aumento no volume do testículo. Também tem um aumento no tamanho do pênis, tanto em comprimento quanto em diâmetro. Ocorre o surgimento dos pelos pubianos, crescimento nos pelos faciais e aumento na massa muscular. Então, todas essas características a gente consegue observar no início da puberdade masculina.
E nós temos um caso que é a da puberdade precoce. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente considera como puberdade precoce aquela que surge antes dos 8 anos para as meninas e antes dos 9 anos para os meninos. Então, se começa muito cedo, a gente determina como puberdade precoce. E quais são os problemas relacionados a essa situação, a esse evento? A puberdade precoce, ela pode causar transtornos psicológicos, porque é uma criança, né, mais nova, passando por mudanças fisiológicas, mudanças corporais, mudanças hormonais. Também está relacionada a maiores riscos de abuso sexual, baixa estatura e aumento no aparecimento de doenças. Então, todos esses pontos, eles podem estar relacionados a uma puberdade precoce. Agora eu trouxe para vocês 3 atividades onde a gente vai exercitar o que nós vimos na aula de hoje. Primeira questão: adolescência e puberdade são a mesma coisa? Então, nós vimos que, apesar de muitas vezes nós utilizarmos esses termos como sinônimos, adolescência e puberdade não são a mesma coisa. Quando a gente fala de adolescência, a gente está falando todo um contexto psicossocial relacionado à cultura e a comportamento. Quando a gente fala de puberdade, a gente está falando do aspecto biológico, das mudanças fisiológicas, das mudanças hormonais que vão começar a surgir no corpo daquela criança, seja um menino ou seja uma menina. Segunda pergunta: o que é a menarca? Quando a gente fala de menarca, a gente fala da primeira menstruação da mulher. Então, quando a menina menstrua pela primeira vez, nós denominamos de menarca. E a terceira pergunta: quais os riscos da puberdade precoce? Então, nós vimos agora que os riscos eles estão relacionados a transtornos psicológicos, aumento de doenças nessas crianças que acabam tendo uma puberdade adiantada, aumento nos casos de abuso sexual, uma baixa estatura, todos esses aspectos vão estar relacionados. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula e quiserem ter acesso a mais materiais sobre esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula!